Bora acionar a nossa equipe no Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está com a gente para trazer informação de momento, confrontos entre policiais e traficantes que deixaram mortos no Rio de Janeiro em diferentes pontos. Pinho, bom dia para você. Isso, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Um dia que o Rio de Janeiro viveu como não vivia há muito tempo, pelo menos desde o início da pandemia, a gente não se lembrava de tantas ocorrências terminando com mortos e feridos simultaneamente em diferentes pontos aqui da cidade. Tudo começou na noite de segunda-feira no Morro dos Prazeres, no Rio Comprido, que fica na Zona Norte, quando bandidos atacaram policiais militares e houve um intenso tiroteio, deixando 7 pessoas feridas. Entre essas 7 pessoas, posteriormente no hospital, 3 delas morreram, sendo 2 bandidos e um inocente. O Denis Paz, que é vigilante, a família dele é aguardada hoje, inclusive, no Instituto Médico Legal, para poder fazer o reconhecimento da vítima e preparar os trâmites para o sepultamento. E se já não bastasse essa noite de confrontos intensos, a gente já amanheceu também na terça-feira, mais uma vez com ocorrências e tiroteios pesados. Uma delas foi no Morro do Juramento, que também fica na Zona Norte, em Vicente de Carvalho. A Polícia Militar acabou encontrando criminosos que estavam atravessando a passarela de uma avenida movimentadíssima para ir de uma favela até a outra, que ficava do outro lado dessa avenida. E aí os policiais acabaram sendo atacados pelos criminosos, trocaram tiros com eles. Só nesse tiroteio foram 10 feridos. E depois dessas 10 pessoas baleadas, 5 acabaram morrendo no hospital. Uma delas, um outro inocente também, o marceneiro Gemerson, que também hoje está no Instituto Médico Legal, aguardando, no caso a família, aguardando aí para poder fazer os trâmites para a liberação do corpo e, posteriormente, o sepultamento. Houve ainda tiroteio simultaneamente na favela da Mangueira, onde um policial militar foi baleado, o estado de saúde dele é estável, e ainda no centro da cidade, no Morro da Providência, onde um suspeito de integrar o tráfico de drogas morreu, contra ele havia até mandados de prisão em aberto. Depois disso, à tarde, felizmente, deu uma acalmada aqui na cidade, mas à noite voltou a ter registro de tiroteio no Morro do Borel, na Tijuca, que fica na Zona Norte. Hoje pela manhã, alguns ouvintes, moradores ali da região, já entraram em contato também falando sobre tiroteio lá novamente. A gente está em contato com a Polícia Militar para tentar entender o que aconteceu. O fato é que em menos de 20 horas a gente teve aí um saldo de 9 pessoas mortas e outras 10 baleadas, um número impressionante, e na maior parte dos casos o que chamou a atenção é que não foram operações previamente organizadas pela polícia, foram ocorrências ali em que os policiais acabaram sendo atacados ou flagraram alguma ação criminosa e houve confronto. Caramba, nos últimos dias todos a gente tem falado tanto da pandemia, de vacinação e tal, mas essa realidade não larga do Rio de Janeiro, né? O Pinho falou sobre há quanto tempo a gente não falava sobre esse tipo de coisa aqui no ar, né? Não com essa dimensão, um confronto que termina com 9 mortos, esse é o número final, né? Caramba, a gente vai continuar acompanhando. Ô Pinho, outro assunto sobre o qual também já tem algum tempo que a gente não fala é do miliciano, o Adriano da Nóbrega. A mulher dele teve a prisão revogada? Isso, pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, a Júlia Emílio Melo Lotufo, de 29 anos, viúva do Adriano da Nóbrega, foi alvo de um mandado de prisão e uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil há alguns meses, apontada como a responsável por manter a organização da fortuna que o Adriano da Nóbrega construiu, não só com as atividades paramilitares, envolvimento com grupos de extermínio e, consequentemente, exploração de vários serviços ilegais, como faz qualquer miliciano aqui no Rio de Janeiro, mas até a venda de cavalos aí de raças caríssimos e aquisição de terrenos, fazendas em várias partes do país. O Ministério Público já sabe que ele criou realmente uma fortuna e a Júlia Emílio Lotufo seria a responsável por administrar as finanças, ainda enquanto o Adriano estava vivo, ele que foi morto em uma operação da PM da Bahia no ano passado, mas também foi responsável por dar prosseguimento à manutenção desse dinheiro, à organização das finanças. O fato é que ela está foragida desde então. E aí a defesa entrou com um pedido no STJ, alegando que a Júlia teme pela própria vida, que ela tem uma filha de 9 anos e que, por isso, ela não teria se apresentado ainda à autoridade policial. O ministro concordou com o argumento da defesa e disse que, para ela, uma prisão domiciliar é o mais adequado porque ela vai conseguir se manter segura
assim como a filha dela, e o magistrado também disse que não ficou claramente mostrado pelo Ministério Público que a Júlia está realmente foragida, porque ao longo de todo esse tempo o MP não teria apresentado provas que mostrem que ela realmente está tentando fugir dos investigadores. O Pinho, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem investigado a morte do Adriano da Nóbrega, e o site Intercept, você certamente acompanhou isso, no último fim de semana, divulgou algumas escutas telefônicas que vieram da quebra de sigilo telefônico de pessoas que ajudaram o capitão Adriano nos 380 e tantos dias em que ele ficou foragido. E essas escutas mostram que, após a morte do miliciano, esses comparsas podem ter acionado o presidente Jair Bolsonaro, porque eles fizeram ali referências a um possível contato com Jair, logo após a morte do miliciano. Há outras referências que mostram ali contatos com alguém identificado como HNI, entre parênteses, presidente, e o cara da Casa de Vidro. A Casa de Vidro seria uma referência aos palácios do Planalto e da Alvorada, que tem a fachada inteira de vidro. Pode ser outro Jair, pode ser outra pessoa que seja presidente de alguma coisa, sei lá, de uma escola de samba. Pode ser uma outra pessoa que trabalhe numa floricultura, que tem a fachada de vidro, mas foram indícios os suficientes para levantar a sobrancelha dos investigadores ou do Ministério Público do Rio de Janeiro. O problema é que o MP do Rio teve que pedir que a Justiça interrompesse a quebra dos dados telefônicos, porque nesse caso, já que o presidente pode estar envolvido, os procuradores têm que encaminhar o inquérito para a Procuradoria-Geral da República. Alguma novidade a respeito desses indícios que foram coletados e divulgados pelo Intercept, Pinho? Por enquanto não, Megali. Foi um achado pela Polícia Civil, se é que a gente pode dizer assim, porque eles estavam analisando escutas por meio do setor de inteligência da corporação para dar andamento à investigação das atividades que o Adriano da Nóbrega exercia enquanto miliciano e também outros braços. Hoje já surge até uma vertente dele participando também de todo o histórico de contravenção aqui no Rio de Janeiro, possivelmente até envolvido em homicídios envolvendo bicheiros. Mas sobre essas mensagens, realmente, por enquanto não avançou. Agora, como você bem destacou, diante de se tratar de um presidente da República, possivelmente sendo citado pelos codinomes ali utilizados, o MP tem que enviar isso ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, e já não tem mais competência para seguir adiante nessa apuração. Mas o fato é que a gente pode lembrar, num passado até bem recente, quando tivemos operações contra o Adriano da Nóbrega, enquanto ele ainda estava vivo até, sobre a ligação da família Bolsonaro com o miliciano, que chegou a ser condecorado com a principal honraria aqui do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, na Assembleia Legislativa pela família Bolsonaro. Na época, o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, foi um pedido do próprio Jair, o Adriano tratado como herói enquanto era capitão do BOPE aqui do Rio de Janeiro, antes de ser expulso da corporação, e também a ligação de Adriano da Nóbrega com Flávio Bolsonaro, até no inquérito das rachadinhas, já que entre os funcionários com suspeita de prática de crime de peculato no gabinete que o Flávio ocupava na Alerj estão, por exemplo, familiares do Adriano da Nóbrega, que seriam funcionários fantasmas e que estariam ali nomeados, mas repassando parte do salário para o Flávio Bolsonaro. Foi pelo menos o que o Ministério Público conseguiu concluir hoje. Esse procedimento investigatório está na mão da Procuradoria-Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Mas especificamente sobre um pedido de ajuda para Jair Bolsonaro, realmente a gente vai ter que aguardar agora os próximos passos a serem tomados pelo MPF. O PGR tem a obrigação de dar encaminhamento a essas investigações. O problema é que Augusto Aras, a gente sabe, carrega o presidente do lado esquerdo do peito. E Cristiano Pinho volta com outras informações do Rio de Janeiro a qualquer momento. Bom trabalho, Pinho. Para vocês também, Megali.